Olá, doutores, olá, doutoras. Mais um programa A Priori, comigo, professor Alexandre Torido, diretamente do Estúdio Leste, em Belo Horizonte. Temas do direito. E nosso programa de hoje, mais um tema especial, com convidados também especiais. Vamos conosco. Está no ar, A Priori. Muito bem, doutores, muito bem, doutoras. Agradecendo desde já a cada um por estar assistindo o nosso programa. O tema de hoje é a revisão judicial dos contratos, principalmente nessa época de pandemia. Um momento muito difícil. Vivemos um momento de extrema desestabilização. E que, evidentemente, os contratos também entraram nessa seara dessa desestabilização. E eu trago hoje dois especialistas na área dos contratos, onde a gente vai poder discutir o que aconteceu. O que a pandemia trouxe efetivamente de prejuízos ou não a cada um dos contratantes? Nossa primeira convidada, doutora Andréia Sanglar, advogada do escritório Azevedo 7, aqui em Belo Horizonte, pós-graduada em Direito Processual Civil, membro da Comissão de Direito Processual da OAB Minas Gerais. Doutora Andréia, é um prazer recebê-la. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Alexandre, o prazer é todo meu. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui participando do seu programa, com temas sempre atuais e relevantes, como você mesmo colocou. E eu acredito que vai ser uma conversa muito produtiva e um formato leve. Parabéns pelo formato que você conseguiu dar ao programa, que apesar de ser um tema relevante do direito, a gente está conseguindo levar o programa de uma forma leve, que eu acho que vai ser interessante, não só para os operadores, para os advogados, né, para os estudantes, mas para todos os cidadãos mesmo. Parabéns. Muito obrigado, doutora. Não menos notável, nosso colega de Faculdade Asa de Brumadinho, professor Gesmar César da Silva, professor de Direito Internacional Privado, Direito Constitucional da nossa instituição. Professor, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Alexandre, eu que agradeço, cara. Parabéns aí pela iniciativa, né? Como a minha colega André já bem disse, tratando de temas tão relevantes, mas de forma acessível, próximo do público. Para mim é uma honra estar aqui. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos nós. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito nos honra a presença de vocês dois aqui no nosso programa. Nosso humilde programa recebendo pessoas tão renomadas. Eu fico até acanhado, mas a gente vai tentar discutir aqui as coisas dentro do que é possível que a gente possa passar para os nossos colegas, para os nossos alunos. Muito bem, pessoal, eu trouxe hoje para a gente discutir e conversar sobre a questão da revisão dos contratos nessa época de pandemia. Como eu disse no início, a gente vive realmente uma desestabilização em todos os segmentos, e o que não é diferente com relação aos contratos. Contratos de toda e qualquer natureza. Na última semana nós fizemos um programa sobre os contratos de trabalho e vimos realmente como houveram mudanças relativamente àquele tema. E eu trago agora os de natureza civil, né? As locações, a prestação de serviço, enfim, de fornecimento, do consumo. Revisão judicial dos contratos, doutores. E é um tema que já há muito no nosso mundo jurídico vem ocorrendo, demandas judiciais relativamente a revisões de contratos, seja bancário, seja de financiamento de casa própria, de veículos, enfim, é um tema relevante, porque alguma coisa aconteceu de mudança, e a gente vai tratar muito da questão da pandemia. Mas nesse primeiro momento, eu queria dar esse enfoque sobre essas revisões judiciais e buscando aqueles princípios básicos do direito contratual, o princípio do equilíbrio, da boa-fé, da supremacia da ordem pública, enfim, da função social do contrato. Professor Gesmar, eu queria que o senhor colocasse para a gente qual que é o seu entendimento com relação a essa questão da revisão judicial dos contratos. Ô Torido, só fazer uma ressalva aqui que o especialista em contratos aqui é você, viu? Eu estou aqui por causa dessa nossa proximidade, não sou um advogado civilista aí, estou lá no Direito Civil Constitucional, mas o grande especialista em contratos aqui é você. Mas o que acontece, Torido? Você já pontuou bem, já deu um norte muito bacana da discussão. Eu acho que em tempos pandêmicos ou em tempos não pandêmicos, infelizmente a gente vê às vezes um certo oportunismo nas relações
principalmente na hora de postular em juízo, não estou generalizando, não estou apontando dedo para ninguém, mas é importante a gente separar o que realmente é passível de ser revisto, principalmente com relação aos princípios que você muito bem delineou, princípios esses vigentes, né, porque nós estamos numa pandemia que os princípios ainda não vigoram. Então, a primeira coisa, eu acho que tem que ter essa lupa, esse olhar, para enxergar o que realmente é passível ou não de revisão. Porque, principalmente quando você falou da boa-fé, a gente pode destacar também a função social do contrato também. Infelizmente, a gente vê que às vezes as pessoas, antes mesmo de contratar, já pensam na possibilidade de rever o contrato, e não é para isso que a revisão de contrato funciona. E com todo respeito, né, professor, aos nossos colegas ou alguns colegas que criam expectativas em determinadas pessoas, ou oferecer a possibilidade de uma revisão judicial do contrato sem muita base, né, para angariar clientes, para poder ter um fruto do seu trabalho. Não vou dizer que menosprezando a capacidade intelectual do cliente, né, mas apresentando situações que juridicamente são impossíveis de ocorrer. Né? Evidentemente que a gente sabe que determinados contratos, determinadas relações contratuais são viciadas, sim. Temos cláusulas abusivas, sim. Né? Mas o que o senhor colocou muito bem, a questão do oportunismo, né? Eu acho que isso tem que ser muito bem colocado. Sim, né? Porque isso é ruim para todos nós, o Toledo. A gente vê o judiciário com excesso aí, por mais que lute para dar a resposta imediata para a sociedade, a gente vê às vezes um excesso de demanda, e às vezes demandas que não deveriam estar lá, e que então acaba que, vamos falar de forma coloquial, tirando o lugar de outras que deveriam ser analisadas com mais critério. Então eu acho que assim, antes de falar de revisão contratual, principalmente no âmbito civil, porque no consumidor ainda tem a questão do contrato de adesão, sim, ainda tem algumas formas de você rever o contrato, que às vezes o consumidor se vê envolto ali naquela questão, e aí depois que ele enxerga, né? Olha, peraí, isso aqui eu fui... tá muito oneroso, eu não sabia que era assim, enfim. Agora, falando de direito civil, que é o enfoque do nosso programa, a gente parte do pressuposto de paridade entre os negociantes, entre os contratantes. Então, você partindo desse pressuposto, para haver uma revisão, tem que haver necessariamente uma questão que tenha startado ali aquela revisão, seja uma pandemia, seja uma questão do mercado que fugiu ali ao que era, vamos dizer assim, dentro de uma razoabilidade. Agora, não pode o sujeito já fazer, já pensando em rever, e não pode também, ele só porque estamos aí nesse viés pandêmico, não, então vou aproveitar, vou rever. Não, vai rever por quê? Qual que é o seu segmento? Né, a doutora Andréia, que é especialista em questão direito imobiliário, mais locatário, né? Me fugiu aqui a... Lei do inquilinato. Lei do inquilinato, locação, né? Contrato de locação. Precisa editar, não, deixa assim mesmo. Imagina, o sujeito tem lá uma empresa que ele fornece insumos médicos. Não faz sentido nenhum ele pedir uma revisão de locação no momento que ele está agora, porque o negócio dele tem um viés que não vai ser prejudicado. Sem falar na questão da aplicação do princípio do equilíbrio, né? Que o contrato deve nascer de forma equilibrada. Sim. Não onerando demasiadamente uma parte em detrimento da outra. Né? Sim. E falando da questão do Poder Judiciário, doutora Andréia, a gente sabe que o Poder Judiciário, vamos colocar claramente, ele está falido, né? A gente não precisa aqui... Fui mais elegante também. A gente não precisa aqui colocar muito pano quente, porque a gente sabe que está falido. Eu não vou entrar aqui na seara de por que está. Né? Nós, operadores do direito, a gente sabe o que a gente passa em termos do Poder Judiciário, na aplicação jurisdicional, que às vezes nos é negada, entre aspas, não por incompetência, mas por excesso. E esse excesso de processos, doutora, que realmente gera os problemas, né, em termos de acumulação de processos. Né? Na verdade, é o que a gente percebeu muito agora, né, durante a pandemia, principalmente, né? Já vem aí, igual você bem pontuou, já vem um histórico aí de revisões que são, na verdade, revisões quase que uma aventuras jurídicas, né, digamos assim. Mas na pandemia isso ficou mais claro. Quando, na verdade, foi decretada a pandemia, né, meados de março, a gente sentiu, a sociedade jurídica na hora falou, alguma coisa vai ter de acontecer e vai ter de ser regulamentada.
E nós ficamos naquela dúvida, né? O que tem hoje em termos de legislação vai ser suficiente, não vai ser suficiente? E acabaram com algumas medidas provisórias, né? Foram editadas. Foi impactante, né? Isso, foi. Porque assim, de um dia para o outro, as lojas fecharam, o comércio fechou, tudo foi fechado. Então, realmente, isso causou um impacto. Por mais que a gente tinha uma visão, assim, ninguém sabia exatamente que dimensão, qual o tamanho, quanto tempo ia durar, né? Como é que seria. E o que a gente percebeu, principalmente na questão das relações locatícias, foi que mesmo o locador, né, aí assim, naquele primeiro momento, ninguém queria mexer em nada, ninguém queria alterar a base contratual. Mas começou a ter uma legislação, começou a ter entendimentos, né? E a gente tem que ressaltar também que hoje o entendimento que a gente tem são ainda muito precários, porque são agravos de instrumento e decisões de tutela antecipada. Na verdade, a gente ainda não tem decisões definitivas dos tribunais em termos de apelação, a gente ainda não deu tempo para isso, né? Porque tem muito pouco tempo se a gente parar para pensar. Na realidade, a gente tem duas causas de pedir aí, né? São duas situações. A primeira, antes da pandemia, em que a causa de pedir eram abusividades de cláusulas, juros abusivos, e agora a gente tem um outro viés, né? Uma outra causa de postulação, que é a pandemia, né? Nós temos uma pergunta de um aluno da Faculdade ASA, ligada a essa questão da pandemia e dessa causa de pedir relativamente aos processos judiciais. Vamos ver qual a pergunta. Olá, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de participação e, sem mais delongas, vamos direto para a pergunta. Eu acho que nesse cenário atual de pandemia ficou cada vez mais claro que para a gente realmente usufruir dos nossos direitos, a restrição de algumas liberdades individuais é necessária. E eu acho que, em razão desses conflitos em direitos fundamentais e essas questões de impacto social cada vez mais abrangentes, os juristas eles são levados a perceber que algumas situações individuais às vezes têm um impacto social que antes era desconsiderado. Nesse sentido, em relação à revisão contratual com base na cláusula Rex Sic Stantibus, a gente percebe que o que parece inicialmente a resolução de um caso individual pode impactar economicamente e causando uma certa instabilidade, no sentido de que vários contratos sendo resolvidos ao mesmo tempo podem causar prejuízos financeiros muito grandes a dadas empresas, o que, como efeito rebote, pode trazer muito a perda de empregos e outros danos reflexos. Pensando nisso, seria possível encontrar um ponto comum entre a resolução absoluta do contrato e uma manutenção parcial, talvez, que possa favorecer tanto a sociedade quanto o indivíduo que se vê nessa situação? Um abraço aí para o Arthur, obrigado pela pergunta. Para variar, o Arthur fez uma pergunta relevantíssima. Eu ouso dizer que é até a mais relevante nesse contexto que a gente está agora. Porque como reequilibrar o pacta sunt servanda, né, o contrato, aquela liberalidade, o desejo de contratar com a conjuntura econômica que a gente está agora. Ele fez uma pergunta muito complexa, mas eu vou responder de forma bem objetiva e vou no simples, professor. Vou no simples. Depende. Nós vamos ter que analisar caso a caso, nós vamos ter que analisar contrato por contrato. Até no início aqui, conversando aqui com a minha colega Andréia, né, eu dei o exemplo, por exemplo, da pessoa que tem um segmento lá da área de insumos médicos. Ele não há que se falar em reequilibrar o contrato dele. Agora, existe, é claro, outras situações que aí nós vamos ter que reequilibrar. Por exemplo, o sujeito que tem um restaurante, né, o sujeito que tem, vamos dizer, uma academia, apesar que depois, agora, né, pelo menos hoje aqui em Belo Horizonte, hoje é dia 14 de dezembro, já tem uma flexibilização nesse sentido, mas aí esses contratos nós vamos ter que ver, e aí quando falo em reequilibrar, é nesse sentido mesmo, de olhar a questão econômica, tanto da viabilidade do negócio, como também para atender o locador, né? Tanto para atender o locatário, quanto para atender o locador, no caso, por exemplo, no contrato de aluguel. No caso, por exemplo, também de uma prestação de serviço, ou no caso de uma venda do imóvel também, um imóvel comprado na planta, nós vamos ter que ver qual o real impacto, e sem dúvida a questão econômica é importantíssima, mas ela também não é a primordial,
Não é a primordial. É interessante quando o Arthur coloca sobre a cláusula reo sextantibus, né? Sim. A teoria da imprevisão. Muitos alunos aí que estão me vendo me acompanham nas aulas sobre revisão judicial, e a gente fala muito sobre a teoria da imprevisão, dessa imprevisibilidade e o desequilíbrio, em desarmonia com o princípio do equilíbrio, e em desarmonia também ao pacto sunt servanda, ao princípio da obrigatoriedade. Interessante ele tocar nesse assunto, porque essa é a causa de pedir. Sim. Né? O artigo 421-A, né, inserido em 2019, fala no seu inciso 3º que as revisões judiciais elas são limitadas, ou seja, limitou aquela situação inicial que nós conversamos sobre o número de demandas, né, restringiu, né, e principalmente restringiu, limitando e aplicando a excepcionalidade, né, que é a teoria da imprevisão, que é o caso que a gente está vivendo. A pandemia nos trouxe essa questão da imprevisibilidade. A gente tem só uma certa cautela quando a gente fala da teoria da imprevisão, que eu acho que os juízes vão ter que levar muito em consideração na hora de decidir, porque quando a gente pensa na teoria da imprevisão, a gente pensa num fato posterior, inesperado, que causa desequilíbrio. Só que, ao mesmo tempo, na hora que a gente pensa numa pandemia, por exemplo, existe a questão também da outra parte, como a gente está usando Exatamente. aqui. A gente está usando aqui o direito da locação. Se a gente pensar no contrato de locação, na verdade, as duas partes foram surpreendidas e as duas partes, na verdade, vão sentir o impacto da pandemia. Então, quando você fala assim, a gente teve caso, por exemplo, a gente percebeu que teve locatário querendo parar de pagar aluguel, Doutora, querendo suspender o pagamento. Tem uma pergunta de um aluno da nossa faculdade, especificamente com relação à locação. Vamos ver qual é a pergunta. Olá, professor Alexandre Torido. Olá, convidados e espectadores do programa A Priori. Professor, durante a pandemia, muitos contratantes deixaram de cumprir com as suas obrigações. Tantas empresas decretaram falência e outras tantas pessoas físicas tornaram-se insolventes. Especificamente nos contratos de locação de imóveis, quais foram os procedimentos adotados entre locadores e locatários para reduzir os impactos dos referidos descumprimentos? Obrigado. Oi, Fabrício, obrigada pela pergunta. Então, respondendo a sua pergunta, no primeiro momento, como eu já falei, houve uma certa dificuldade, até dos locadores mesmo perceberem a dimensão, e alguns locatários se apavoraram, resolveram entregar os imóveis, né, assim, porque a gente não sabia, como a gente não sabe ainda qual vai ser a dimensão disso, né, quanto tempo vai durar a pandemia, o que continua aberto, o que não continua. Então, a cada declaração, por exemplo, de um prefeito de determinada cidade, a gente fica sem saber o que vai se manter aberto, o que não vai se manter. Então, assim, em termos assim, de quebrar, né, que foi o termo que você utilizou, com certeza muitas lojas que fecharam, né, as portas já, não deram conta já desses meses de pandemia, e a nossa esperança, a nossa expectativa aí é que o poder público tenha cautela, né, nossos governantes tenham cautela até nas decisões para que não quebre o restante, quem ainda não quebrou, porque realmente foi uma situação quase que sustentável. Os que permaneceram conseguiram, de certa forma, negociar com os locadores. Alguns não quiseram ceder, não quiseram negociar, e aí essas pessoas procuraram o Poder Judiciário. E, igual o meu colega comentou, depende do segmento, a decisão foi muito individualizada. Então, assim, a gente viu decisões aí que davam desconto de 20%, decisões que chegaram até a 50% de desconto no aluguel. É claro que de acordo com o ramo que a pessoa atua. Esse 50%, por exemplo, era um caso de uma locação de salão de festa. Essa pessoa realmente, ela está assim, ela não está trabalhando, ela não tem como nem assim fazer uma parte do trabalho dela. Por exemplo, salão de beleza, eles já estão reabertos, já estão funcionando. Então, automaticamente, já dá para pagar pelo menos um percentual. Porque nós temos de pensar no equilíbrio mesmo que nós estamos falando aqui, né? No equilíbrio econômico dos contratantes. Muitas vezes as pessoas esquecem que o locador também, às vezes, depende daquela renda ali para viver. Então, não é porque o locatário teve uma diminuição, por exemplo, da renda, que a gente também pode desconsiderar que do outro lado existe uma outra parte. Então, assim, é isso que os juízes vão tentar, que o judiciário vai ter de ajustar, né, para que fique de uma forma equilibrada realmente. E o que se percebeu algumas vezes, assim, é que, às vezes, a própria negociação que o locador, assim, a própria
proposta feita pelo locador, no final das contas, foi o que o juiz acabou determinando em sede de tutela de urgência. Então, assim, tem que haver um bom senso. As ações, a gente já imaginou, né, nós que lidamos com essas ações, já imaginávamos que muitos contratos iam ser questionados judicialmente, não só os contratos de locação. Tivemos várias legislações a respeito do assunto. Em relação à locação, o regime jurídico emergencial apresentado pelo senador Antônio Anastasia inicialmente foi vetado, tiveram alguns vetos, e permaneceu em relação à locação só a questão do direito de se exigir liminarmente o despejo, que a lei de locação tem algumas hipóteses que existe essa previsão de despejo liminar. Em decorrência da pandemia, foi retirada essa possibilidade de despejo liminar, até acho que para poder, né, assim, tentar amenizar um pouco a situação. Não sei até quando isso vai poder permanecer, porque a gente não sabe até quando que essa legislação vai estar vigente. Mas ela, em compensação, foi omissa em relação ao reequilíbrio contratual das locações. Ela não foi tão específica. Então, acaba que, nesse sentido, por exemplo, o que a gente está tendo os operadores do direito utilizam acaba sendo o próprio Código Civil, né? E essas questões judiciais levadas ao juízo, né, de reequilíbrio, com base na teoria da imprevisão, eu também questiono, né, a aplicação do artigo 478 do Código Civil, quando se fala da imprevisibilidade, porque um dos requisitos é o ganho excessivo de um em detrimento do ônus excessivo para o outro, né? Seria um completamento ilícito, né? E no caso da pandemia, eu não entendo que houve um desequilíbrio, né, nesse sentido. Claro que sim, houve um impacto, mas um desequilíbrio, um requisito para a aplicação da teoria da imprevisão, não. Para mim, enquanto civilista, eu entendo que não. Né? Porque as ações judiciais estão sendo decididas, perdão, professor, essas ações estão sendo decididas com base na teoria da previsão, salvo engano. Mas, Torito, porque o que acontece? A teoria da imprevisão parece que está lá no 317. Né? E aí tem o 478, 479... Fala da onerosidade. Que é consequência dessa situação imprevista. Sim. Eu acho que se tivesse uma coisa assim, para a gente começar a discussão, que eu acho que eu, pelo menos, quando eu vou analisar um contrato, eu já começo por aí. Pandemia por si só não quer dizer desequilíbrio. Pode parecer assim absurdo. Não, mas é uma pandemia, todo mundo fechou e tudo. Não, mas nós estamos falando de relação privada, nós estamos falando de um contexto privado. Se a gente estivesse falando no aspecto saúde pública, do direito público. Aí sim, a pandemia por si só já acende o sinal amarelo, vamos dizer assim, das relações nossas enquanto cidadão no modo geral. Afinal de contas, é um estado totalmente diferenciado, um estado de coisas totalmente diferenciado. Nós nunca vivemos isso. Agora, na relação privada, partindo daquele pressuposto de negociação, eu acho que é uma coisa que deveria a gente repetir isso. A pandemia por si só não é motivo de revisão contratual. Eu ouso a fazer essa afirmação. E também não é toda revisão contratual que vai ser onerosidade excessiva, que não vai ser por causa da teoria da previsão. Sim, perfeito. Pode ser uma revisão contratual, por exemplo, em razão que o professor Flávio Tartus, que tem essa... Não sei se é dele a teoria, mas eu pelo menos conheci através da obra dele, que é a teoria do adimplemento substancial. Okay. Pode acontecer uma situação que a pandemia inviabiliza a execução do contrato. Então, por que eu vou te cobrar uma coisa se eu não tenho como cumprir a minha parte? Por que você vai partir desse pressuposto do sinalagma, né? Sim. Você que é o professor aí, desse sinalagma, por que eu vou te cobrar uma coisa que eu não posso fazer por causa da pandemia? Automaticamente você também está liberado de cumprir. Então, o contrato em tese... Não se aplica a exceção do contrato não cumprido, no caso. Isso teria, em tese, em razão dessa teoria do adimplemento substancial, né, é só a maneira, vamos dizer assim, mais acadêmica de falar isso, mas em tese aquela coisa que, chegando num ponto que você não consegue cumprir. Eu também não consigo cumprir, muito obrigado. Né? Tá resolvida a nossa situação. Existem situações assim nós, também. Enquanto advogados,
que somos consultados diversas vezes sobre determinados contratos, determinadas relações, a gente tem que estar muito antenado com relação a como pedir, né, a forma como a gente vai postular uma ação, já que a gente pode ser impactado aí com a inépcia. Claro. Né? Pega um juiz mais objetivista, né? Em que pese hoje em dia a gente não ter muito juiz objetivista, né? E eu até comungo com essa ideia que tem que se ampliar, tem que ter uma visão macro das relações, principalmente do direito privado, né? Então nós temos que ter muito cuidado, né? Muito bem, senhores, nosso programa está chegando ao final. Ele é curtinho mesmo, porque é o estilo do nosso programa, ser um pouco mais compacto, trazer as ideias mais pontuais. E agradeço muito a presença dos senhores, foi uma honra recebê-los. Doutora Andréia, muito obrigado mais uma vez. Eu passo as suas considerações finais, doutora. Obrigada, Torido. Obrigada, meu novo colega que está também presente. Agradeço a presença, agradeço poder estar presente no programa. E foi o que você falou, esse aí é assunto para a gente debater durante horas. Né? Então, foi colocado de forma pontual, só para a gente poder despertar mesmo, até o interesse mesmo dos colegas, né, sobre o tema, para a gente poder aprofundar antes de achar que cabe a própria revisão, o pedido de revisão contratual em qualquer caso, que não é assim que tem de ser. Obrigada, mais uma vez. Eu que agradeço, doutora. Professor Gesmar, foi uma honra recebê-lo. Eu sempre pontuo nas salas dos professores da nossa faculdade que a conversa com Vossa Excelência sempre nos apraz. Né? Então, muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite. Torido, queria agradecer demais essa oportunidade de estar aqui, parabenizar, desejar você e toda a sorte, o êxito possível nesse projeto seu, que é um projeto muito bacana, agregador, né? Valeu demais. Só de a gente vir, igual conhecer a doutora Andréia, isso tudo vale demais pra gente, né? Que tá aí, que tá sempre aprendendo, divulgando. Então agrega, passa conhecimento, e para mim é uma honra estar aqui. E pode me convidar mais vezes, só me convidar que eu estou aqui. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, professor. Pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Não percam os próximos programas, né? Novos temas, novos convidados desse gabarito como o de hoje. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, até a próxima, gente. Thank you.